Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez com mais um programa, Jesus é Verdade que Liberta, programa esse que fala do Evangelho, o Evangelho da salvação, Evangelho genuíno, verdadeiro, como diz o Senhor Jesus, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É preciso que você conheça a verdade, se interessa em conhecer a verdade. Quem anda na verdade vem para a luz porque as obras são feitas em Deus. E quem as suas obras faz nas trevas não vem para a luz para que não apareça, né? Então veja que quem anda na verdade, ele esclarece. Verdade está dizendo, verdade é luz, verdade é esclarecimento. Verdade não esconde nada, né? Então o Senhor Jesus, ele é a verdade, porque ele não esconde nada de nós, ele não tem nenhuma coisa a esconder, pelo contrário, ele quer revelar tudo, ele quer mostrar para você, para que você venha ter conhecimento, entender que se você fizer errado é porque quer fazer. Então a palavra de Deus é para isso, para nos instruir a fazer o que é certo, o que te livra do pecado, te livra da morte eterna, da condenação eterna. Então se você não faz é porque não quer, mas Paulo escreve a Timóteo dizendo que a vontade de Deus é que todo homem venha ter o pleno conhecimento da verdade e se salve. Então essa é a vontade de Deus, para todos os homens. Então ele escreve a Tito, capítulo 2, versículo 11, dizendo que a graça de Deus é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Então não é alguns homens. Então você está incluído nessa graça, nessa salvação, nesse favor de Deus. Você está incluído na vontade, nos projetos do Senhor. Agora você é que tem que decidir se quer ou não. Se você aceita esse presente ou não. Né? Então você pode escolher uma vida aí dissoluta, né? Uma vida aí que você faz o que quer e destrói essa vida eterna, no sentido você não garimpa, você não luta, não galga, não granjeia essa vida eterna, a salvação com o Senhor. Você pode jogar fora essa oportunidade, né? Mas você tem ela. Entenda que a promessa é para todos. Né, como diz o apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 37, fizeram uma pergunta para ele, naquele dia da inauguração da igreja, o dia de Pentecoste, um dia que o Espírito Santo foi enviado pelo Senhor Jesus para a terra, que ele tinha dito para esperar ali, que ele ia enviar. Naquele dia, naquela primeira pregação do apóstolo Pedro, onde se salvou 3.000 almas. Ali fizeram uma pergunta para ele, o que deveria fazer? No versículo 37, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Mas a resposta dele no 38 foi: arrependei-vos, sereis batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então você vai ter esse dom de entender o dom de Deus, o dom de discernir as coisas espirituais, os valores, discernir, compreender, enxergar o reino, entender o valor que tem, a riqueza que há escondida nisso tudo aí, no Evangelho. Você só vai descobrir se você receber o dom de Deus. Então, tem que se arrepender. Arrependei-vos e sereis batizados. Ou seja, faz uma aliança com Deus, com o Senhor Jesus Cristo.
em nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito. Então é uma decisão de vida, de você vive uma vida que aprendeu com os pais, com o vizinho, com os professores, com as pessoas, natural, e você passar a ser conduzido, ensinado, direcionado pelo Evangelho, que é o próprio Jesus. Então você fazer uma aliança com isso aí, uma confissão. Então você é uma nova vida, uma nova criatura, uma maneira diferente de agir, porque você vai ter regras, né? Não estamos falando de regras de homem, de constituinte, é de lei humana. Nós estamos falando de uma lei que é para todos os humanos, todas as pessoas. Então, uma lei diferente, uma lei do céu, uma lei do próprio Jesus, os conselhos, os ensinamentos, a exortação, chamar-te a atenção da parte de Deus. Ou seja, você vai receber aí uma direção, uns ensinamentos do próprio Espírito de Deus, que é o que te leva à salvação. E no final você vai prestar conta com Ele mesmo, então era bom que dê ouvido, né? Então veja aí que quando o apóstolo Pedro diz isso, e recebereis o dom do Espírito Santo, aí ele fala no 39, estamos falando aí em Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 39, quando ele diz que a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, todos os que estão longe, tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então você vai entender aí que ele falou em todas as esferas, no sentido, em todas as nações, no mundo inteiro. E pessoas antigas e os que vai nascer ainda. Então ele falou de todas as épocas e todo o globo terrestre. Então você vai ver que diz respeito ao que estavam lá, os filhos deles depois deles, os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Ou seja, der ouvido à voz do Senhor. Todos aqueles que der ouvido ao Evangelho, descobre a justiça de Deus. Descobre. A justiça, o que é a justiça? É o amor junto com ela. Esse amor de Deus que quer que todo homem venha ter o pleno conhecimento da verdade, vai se salvar, porque ele viver numa mentira, no final é engano, no final era uma armadilha. E assim ele vai para o inferno pensando até que estava fazendo certo, estava fazendo errado. Mas quando eu conheço a verdade que vem do próprio Deus, que pode todas as coisas, que é o dono do céu, é o dono de todas as coisas, então quando eu ouço, eu estou certo. Assim eu erro se eu quiser, porque eu sei que aquilo é verdade. Não tem mentira no meio, engano algum, arapuca alguma, não. Então é isso aí. Então, todo aquele que der ouvido, você vê que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, ele diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Deu ouvido, deu atenção, se interessou pela palavra, pelo Evangelho, ele aprendeu o caminho e assim se salvou. Então, todas as coisas contribuem para aquele que dá ouvido ao Evangelho, né? Para o bem daqueles que dão ouvido. Então veja que se não der ouvido, se dá mal. Não tem como não se dá mal. Então você vê aí que esse versículo é muito importante para as pessoas não ficar pensando assim, poxa, mas será que as pessoas depois de nós, como é que vai ser?
Os que estão lá no Afeganistão, ao que estão, ou seja, as pessoas que estão em lugar remoto aí. Não tem isso não. Deu ouvido, ouviu a palavra, acreditou. O crer é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então não tem porquê. Agora, há o interesse individual. Cada um de nós temos que se interessar. Não adianta meu pai ter interesse, ser interessado pelo Evangelho e até pregar para as pessoas e fazer a obra de Deus e eu não querer. Não adiantar coisa nenhuma. Você vê que Davi era interessado, né? Mas os filhos dele, a maioria não foram. Então não adianta. Então aí não é culpa de Davi. Você vê que você e eu temos a responsabilidade por nós mesmos de seguir as pessoas que têm caráter, que têm o Evangelho. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa e eu dizendo que aquelas pessoas que são crentes de verdade, principalmente aquelas pessoas mais idosas, que levam a sério o Evangelho, eu me interesso em ouvir. Eu me interesso em conversar e até abraçar, e dar lugar para as palavras, os conselhos que vêm da parte deles. Agora, muitas vezes você procura pessoas que te lubreiam, te tapeiam, te enganam. Gosta de ser enganado, tapeado, com palavras bonitas, filosofias e tudo. E assim você, no final, fica enganado. Não resolve coisa nenhuma na tua vida. Mas não, nós precisamos buscar a verdade. Que até tem o ditado de dizer que a verdade dói. É verdade, que dói mesmo. Porque você precisa, quando a verdade entra, descobre os erros, as mentiras. Descobre aquilo que faz mal. Sabe aquela coisa, eu já disse outras vezes, em outros programas, aquilo que é a doença para você curar, sempre tem um preço. Você, às vezes, vai tirar o tumor do bucho, da barriga, ou seja, lá de onde for, tem que cortar, tem que passar por uma cirurgia, é um sofrimento, e não é fácil. Tudo tem um preço para que venha uma melhora. Nós, não tem jeito, no mundo tereis aflição. Para mim tirar o pecado que está em mim, para mim prender, de alguma forma cativar, levar cativo, preso, amordaçar a concupiscência que há em mim, tem um preço. Eu vou sofrer com isso. Tem como. Mas eu me dou bem se eu fizer isso. No final tem salvação. No final as coisas estão certas. No final Deus está comigo. Então parece desvantagem no início, mas depois é vantagem. Sabe aquela coisa de tomar o remédio, todo dia uma bezetacil, bezetacil, acho que é bezetacil, todo dia, aquilo é terrível, né? Mas depois vem a bonança, porque passa aquela infecção. Então veja que todo bem, para adquirir o bem, você tem que pagar um preço. Então, esse lado aí do pecado, o salário do pecado é a morte, ou seja, é sofrimento, é pancada da parte do mal, mas o dom gratuito, até falamos de dom agora, né? Gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então tá aí o dom gratuito de Deus para todos nós. Aí depende de mim e de você querer. Então nós
Vamos ler aqui a palavra de Deus que nós encontramos aqui em Mateus. Mateus capítulo 5 e o versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13. Que diz: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, lançado fora de quê? Do reino. Está falando exatamente uma comparação aí, Jesus fazendo a comparação, para que as pessoas pudessem entender, né? Compreender o que é reino. Se você não serve para Deus usar, para nada mais presta, senão para ser lançado fora do reino e ser humilhado pelo diabo, pelos demônios, e ficar para sempre desligado de Deus. É isso aí que ele está dizendo. No final da história aqui, é você ser lançado no lago de fogo junto com o diabo e seus anjos. Então, se o sal for insosso, para que serve? Então, isso Jesus estava dizendo. Não serve nada, porque sal não serve para nada, irmão, se não for para temperar. Então, Paulo, ele até usa também esse termo na sua carta, dizendo que as nossas palavras que sejam com mansidão e temperada com sal. Exatamente esse tempero que é tão importante, ao mesmo tempo que é barato, que não tem quase valor, o único valor é só esse mesmo, de temperar. Sem ele, é muito ruim a comida. Mas aí nós somos a comida dos homens, das pessoas. Porque quando fala de terra, de mundo, está falando de mundo de pecado, mundo de pessoas. É isso aí. E o pecado existe na terra, do mundo, porque existe pessoa. Porque é pessoa que peca, não é o globo terrestre que peca. Não é a terra que peca. Quem peca é os homens que vivem nela. Então veja, quando está falando aí, nós somos o sal. Quando ele está dizendo isso, ele está falando com o crente, com quem acredita. Nós somos o sal. Mas se o sal for insosso, ou seja, você não permite, você é uma criatura de Deus, entenda isso. Você e eu somos uma criatura de Deus, criado pelo próprio Deus. Mas é apenas uma criatura, eu tenho que me tornar uma nova criatura. Eu sou uma criatura que foi gerado de homem, de semente corruptível, como diz o apóstolo Pedro na sua carta. Ele fala que nós somos nós temos que ser gerados de uma semente não corruptível, né? De uma nova semente não corruptível, que é a palavra de Deus, que é viva, que permanece para sempre. Então nós precisamos ser gerados outra vez pelo Evangelho. Então, aí você dá gosto, você tempera. Você verdadeiramente é um tempero da terra, é um tempero do ser humano. Ou seja, você pode, as tuas palavras ficam temperadas, tanto para você mesmo se deliciar, quanto para os outros que te ouvem. Você vê que o apóstolo Paulo ele fala isso a Timóteo. Tanto salvar, se tu persistir nisso aí, ler, ensinar e cumprir na tua vida o dom, falei de dom, outra vez o dom que tu recebeste pela imposição do presbitério, se tu prosseguir com zelo nisso aí, ocupando-te nisso aí, tu ficar ocupado nisso, não nas novelas, no jogo de futebol, mas ocupado nisso aí, então tanto salvarás a ti mesmo, como os outros que te ouvem. Então você vê que a palavra temperada, ela serve a temperada com o Evangelho, com o poder de Deus, com a unção do Senhor. Poder e força da parte do Senhor serve tanto para mim como para os outros que estão me ouvindo.
Você que está aí do outro lado da TV, no rádio. Então entenda. Então a palavra temperada, mas se não existe isso aí, para nada serve as tuas palavras. Né? E nem a minha, e nem de ninguém. Por quê? Quando nós falamos para nada, é no sentido celestial. No sentido terreno, você vai falar, você vai ensinar as pessoas a arrancar mandioca, fazer farinha. Você vai ensinar as pessoas a jogar bola. Não é tanta coisa aí. Você vai ensinar, você vai viver uma vida normal. Mas e quando morre? Para nada presta, senão para ser lançado fora. Então tenho que me preocupar com isso. Final. Jesus nunca disse que a vitória é aqui. A vitória é depois. Nós não buscamos cidade perecível, terrena, mas sim a celestial, eterna. Então nós buscamos a Nova Jerusalém, uma morada eterna. Jesus disse que vem buscar nós. Para nós não se perturbar o coração. João, Evangelho segundo escreveu, João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, muitas moradas. Depois eu venho buscar vocês, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então é certo. Agora, eu tenho que dar valor a isso. Eu preciso entender que eu sou o sal da terra. Eu tenho que pegar o evangelho, enfiar nas minhas palavras, né? Misturar as minhas palavras com o evangelho, exatamente como o evangelho exige. E assim eu começo a produzir tempero para que as pessoas possam se alimentar. Quando a gente fala de alimento, aí em João 10, Jesus fala que ele é a porta das ovelhas. Quem entra por mim, entrará e sairá, e achará pastagem. Ou seja, acha comida, alimento certo, que alimenta para a vida eterna. Quando você vê no Salmo 100, versículo 3, fala isso aí. Saiba que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então é Ele que faz essa transformação. O Evangelho que faz a transformação. Ovelha do pasto, alimento. Então, aí você vê o salmista dizer que faz deitar-me em verdes pastos. Então você vê isso aí, o que significa deitar em verdes pastos? Significa você encher a barriga, tá alimentado já, que se deita em cima do pasto verdinho. Tá entendendo? Quem tem o evangelho é isso aí. Tem paz. Né? Você tem a certeza, você tem a esperança, você tem a fé, acreditando que está tudo certo. E que esse evangelho serve de alimento para você continuar acreditando, para você continuar com essa fé, olhando para Jesus, que é o autor dela e consumador. Então veja, aí ele está dizendo, agora se for insosso, significa que não quer o evangelho. Significa que você é natural. Agora só depende de você. Se você tiver o evangelho, você é um salgadinho. Ali, um tempero, né? Que você vai viver alimentado e alimentar os outros também. Então veja aqui o versículo 14 de Mateus 5. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O que Jesus está dizendo? Quem tem eu, ele mostra que tem. Quem tem eu não se esconde. Quem tem eu dentro dele, o evangelho, que é a palavra de Deus, é o próprio Jesus.
Quem tem não esconde, não consegue esconder. Ele vem para a luz. Até falei aqui já. Quem anda na verdade, isso é a palavra do Senhor Jesus, que disse para Nicodemos, um príncipe de Israel, quem anda na verdade, ele vem para a luz, porque as suas obras são feitas em Deus. Então veja que quando eu estou certo, eu não temo a polícia, eu não temo a ninguém. Eu ando tranquilo. E quando você quer mudar de vida, de certeza, você não tem vergonha de dizer o que fez antes. Você esclarece isso. Olha, ontem eu era isso, mas hoje eu não sou mais. Você vê que o ladrão da cruz, eu gosto de falar isso aí, o que se salvou, a decisão dele qual foi? Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. O outro não, disse, se tu tem poder, tira nós daqui. Estou doido para tomar uma pinga, jogar um baralho, assistir o jogo do Flamengo. Eu quero ver alguma coisa, eu quero namorar. Ele estava querendo viver na terra. Já o outro não, meu negócio é reino, não quero conversa com isso aqui. Então você vê que existe uma decisão aí de você ser quem tem Jesus, ele mostra isso. E é perseguido por uns e ouvido por outros. É isso aí. Então não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Comparação. Jesus fazia essas ilustrações para que as pessoas possam entender o que ele quis dizer. Você vai passando perto de um monte, de uma montanha, tem uma cidade lá em cima, não tem como, só se tu for cego, para não ver. Não tem como não chamar a atenção. Você vê. Então, do mesmo jeito é quem tem Jesus, não tem como não chamar a atenção. As pessoas vão ver para te perseguir, jogar pedra. E também outros para ouvir. Rapaz, me dá aí um pouquinho desse Jesus, me dá um pouquinho dessa luz, me dá um pouquinho desse sal, desse tempero, eu quero comer, eu estou com fome. Eu quero alimentar minha alma. A alma. Tempero para a alma, irmão. Comida para a alma. É isso aí. Então ele está dizendo que nós, qualquer pessoa, é a luz do mundo. Agora, se quiser, né? É isso que está a diferença, porque todo mundo quer ser. Mas não é. Porque ele não ouve o evangelho, ele não quer saber, não precisa disso aí não, então não tem. Quem tem a palavra, tem Jesus. Quem não tem Jesus. Então, a luz do mundo no sentido luz do mundo, luz dos homens. Vou só, como falou de luz aqui, eu vou ler aqui, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, que fala do próprio Jesus, da própria palavra, que isso é bem, sempre a gente está falando, mas é importante falar. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler aqui até o 5, para você entender aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o Verbo, a palavra é Deus. Jesus é Deus. E é o Evangelho. É a palavra. Aí ele diz, no 2, ele estava no princípio com Deus. No 3, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então você, com o jacaré, com o sapo, todo mundo foi feito por ele. Não adianta, né? As árvores, tudo. Aí ele diz no 5, olha aqui a importância. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida é a luz dos homens, a verdade, esclarece. Cadê? Onde é que está a vida? Está escondida ali. Aí tu vê onde é que está a vida, na palavra. Porque está a orientação.
correta para você viver, sobreviver eternamente. Aí ele diz no 5, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Está entendendo aqui, irmão? A luz resplandeceu, Jesus apareceu, a verdade, esclarecendo. Aí mostrando nas trevas, mas a treva não compreendeu e rejeitou. Claro que alguns não. Do mesmo jeito somos nós aqui. Tem uns aqui que estão assistindo aí, que estão discordando de mim. Está com raiva, ele até que não discorda porque não tem como. Sabe aquela coisa que Jesus ele disse, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus? Por que ele disse essa palavra? Ele disse antes, aponta pecado em mim? Ele fez uma pergunta. Ele colocou isso aí no ar. Ou seja, ali todo mundo apontando para ele, querendo jogar pedra. Ele disse, aponta erro em mim, pecado em mim. Ficou todo mundo calado. Se eu vos falo a verdade, por que vocês não creem? Porque não quer obedecer, somente isso. Então, aí que ele disse, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então veja aí que tem gente que fica revoltado, mas tem gente que quer. Poxa, bacana, gostei dessa palavra, eu quero. Aí você recebe, porque a palavra é do próprio Deus, é o próprio Deus que eu estou pregando aqui. Então vós sois a luz do mundo, ou tu quer ser treva? Tu quer fugir da luz, se escondendo? Ou tu quer vir para a luz para aparecer os teus defeitos e você consertar, fazer o curativo nos cortes, onde está a morte, está te levando, está te matando, o pecado está te matando. Então, quando a gente está doente, a gente vai procurar uma pessoa que entenda da doença para passar um remédio e vai ficar bom. Então, isso é nesse sentido espiritual. O pecado é a pior doença que existe, que mata a alma do homem. Então você vem para o Evangelho, que é o antídoto, que vai sarar essa doença, que vai salvar a tua alma. É isso aí. Então, aí ele, voltando aqui em Mateus capítulo 5, luz do mundo, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Se tem a luz, vai aparecer. Não tem como. Aí ele diz no versículo 15, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Então, a gente não vai acender uma luz para esconder esse negócio e não produzir nada. Você vê que aqui as lâmpadas estão acesas, não é porque nós estamos gravando aqui, precisa da luz, né? Aí eu não ia acender aqui, gastar energia para esconder num lugar que ninguém visse essa luz. Então é isso que Jesus está dizendo. Ele não vai investir em ti também para tu esconder isso aí. Está entendendo, irmão? Ele não vai acender uma candeia em ti, o que é te dar a revelação do céu, investir, né, espiritualmente em ti, o Espírito de Deus investir você, capacitar você com armas poderosas para desfazer as fortalezas do inimigo, os principados e potestade do mal nos lugares celestiais, para você parar. Sabe o que é uma coisa, você, soldado no exército, tu pega, dá um fuzil para ele dormir debaixo da moita. Para quê? Me dá esse fuzil daí, rapaz, vai para lá. Expulsa até ele do exército, porque ele é perigoso ainda, é armar até uma armadilha para os outros. Então é complicado, irmão. Ele não vai colocar luz em ti se tu não vai usar para resplandecer nas trevas. Então você ou é luz ou é treva. Ou está no exército de Cristo ou no exército do Satanás. Não adianta conversa fiada. E tem gente no Evangelho de Cristo que ele produz pouco e outros muito. Tem gente no exército do diabo que ele também produz bem pouquinho, que parece até que não faz parte do exército, mas também não ajuda nada na parte de Deus. É isso aí.
Então você que tem que descobrir isso aí. Então, eu estou produzindo o quê? Eu estou a favor da luz ou das trevas? Aí ele diz aqui no versículo 16, exatamente o que eu estou dizendo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então você vê aqui essa palavra aqui que Jesus diz aí, assim resplandeça a vossa luz. Então, você paga um talão de luz, é alto o valor, e agora, principalmente, está aumentando cada dia mais. Está muito cara a energia. Aí você está fazendo o que com essa energia? Você está desperdiçando? Ou verdadeiramente está te produzindo alguma coisa? Porque se você tem um comércio e tudo, você tem que fazer com que essa energia que você está pagando, ela venha produzir. Né? Para você se sobressair. Você ganhar dinheiro com ela, com essa energia aí. Você não deve gastar energia e desperdiçar, jogar fora essa energia. Desperdiçando. E assim você vai empobrecendo, você vai jogando o teu dinheiro fora. Então, da mesma forma, somos nós, devemos colocar essas palavras, né, aquilo que Deus nos dá, permitir que o Evangelho nos use, né, o próprio Deus, o Espírito de Deus, nos dê a revelação, a ilustração, nos dê o poder, como o próprio Jesus disse, em Lucas capítulo 10 ali, onde enviou os 70, quando eles voltaram alegre, porque os demônios se sujeitaram a eles em nome de Jesus. Jesus fez um alerta para eles que quem dava poder era ele. Ele disse, eu via Satanás perdendo, caindo do céu como um raio, perdendo a luta. Mas eu vos dou poder. Então ele garantiu ali que eles não tinham poder nenhum. Eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpião e toda força do maligno. O maligno não lhes farão mal algum. Então veja aí que vem da parte do Senhor, mas ele vai te dar isso aí para quê? Né? Para você fazer o quê? Para salvar primeiramente a tua alma, porque Jesus no versículo seguinte ele diz, mas não vos alegreis por isso, por os demônios se sujeitar a vós, mas sim pelo nome de vocês está escrito no céu. Então veja que a importância maior, o teu nome está escrito, você garante o teu, com esse poder que você recebe, garante andar na luz, garante o teu caminho, né? Olhando para Jesus. E depois você ajuda também os outros, porque você vai irradiando essa luz, você vai clareando nas trevas aí para que os outros andem também acompanhando você. Então, ele diz, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Né? Essa luz seja resplandecida, esses investimentos que o Senhor faz em ti, que vai fazer cada vez mais, todos os dias. Acredite, não, eu quero vitória. Mas como é a vitória? Tem vitória que parece ser e não é, irmão. A gente tem que vigiar nisso aí. Tem gente que vai para a igreja, se interessa pelo Evangelho só para ter vitória. A vitória é na vista dele. Mas ele não se sujeita a Deus para Deus dar a vitória para ele. Então a gente tem que ter certo cuidado. Sujeitai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Então nós precisamos nos sujeitar ao Evangelho, nos sujeitar na correção do Senhor, né? Para que ele venha nos consolar depois né? Você vê que o exército, no sentido terreno mesmo, né? A preparação de um soldado,
A vitória vem depois. Depois ele descansa um pouco, ele recebe lá o seu salário, ele se emprega, ele começa aí, é aprovado na carreira dele, mas depois que ele passa pela batalha, né? Aí vai perguntar para um soldado como é para ele ser aprovado. É batalha, irmão, não é fácil não. Eu digo porque já me disseram. Então veja, e de Cristo? Você acha que é facinho? Não, você tem que ser aprovado pelo próprio Jesus. Então aí você vai radiar essa luz, você vai garantir a tua vida, você vai garantir a vida dos outros também, né? Então ele diz aqui, para que vejam as vossas boas obras. Boas significa uma obra feita em Deus. Uma obra aprovada por Deus. Aí sim. Então aí você renovou o entendimento e está experimentando qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí você está dentro da vontade do Senhor, você está nas promessas do Senhor. Nada de melhor pode acontecer do que isso aí. Então, uma das coisas que a gente tem que se sujeitar é isso aí. Quem vive o Evangelho tem que estar pronto para passar por momentos difíceis, momentos de prova. Um soldado, ele é preparado por quê? Porque ele, a qualquer momento, ele pode passar por um momento difícil. Uma guerra, uma batalha, um confronto aí de bandidos com eles, que ele tem que agir. Então ele tem que estar pronto para isso, para a briga mesmo, né? Para lutar. Então por isso ele tem que estar preparado. Então do mesmo jeito somos nós, sabendo que tem as vitórias. E quando você anda com Jesus é bom demais, porque você sempre vai ter aquela garantia, né? Aquela garantia de vitória, a esperança, sempre está guardada dentro de nós, a alegria de estar fazendo a vontade do Senhor, né? Então isso aqui, a importância, as suas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então quando você faz tudo isso aqui, não é insosso, você é um tempero da terra, você é a luz da terra, você fez resplandecer essa luz na terra, aí Deus do céu é teu Pai mesmo, de verdade. Aí você vê que ele diz lá em Malaquias 17, que naquele dia você para ele é como um particular tesouro. E ele vai te poupar, como um pai poupa um filho a quem o serve. Então veja aí que Malaquias 3,17 diz isso aí. Aí vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o ímpio, o justo e o ímpio. Então, mas naquele dia, né, irmão? Enquanto nós vivemos aqui, nós estamos nessa batalha, nessa luta, e precisamos persistir, procurando dar bons frutos, fazer boas obras, que é exatamente fazer a vontade do Senhor. E quando nós falamos em boas obras, parece que é você trabalhar de graça para os outros. Porque é mais quem quer, uns espertinhos aí, que quer que a gente trabalhe e ele fique deitado. Tem gente que nem trabalhou ainda, porque não tem idade, já está pensando em se aposentar. Já foi colocado na cabeça dele a aposentadoria. Ontem mesmo eu vi uma pessoa que parece, em algum sentido, é até inteligente. Mas ele falando umas coisas a respeito do governo federal, de benefícios para alguns tipos de pessoas, os benefícios que tem disponível.
E às vezes essas pessoas não estão sabendo desse benefício, e às vezes a gente não consegue alcançar esse conhecimento desses benefícios, e falando um montão de coisa, dizendo que se essas pessoas receberem esse benefício, vai correr o dinheiro aqui. Mas sabe aquela coisa da pessoa não entender que esse benefício sai de nós mesmos? O que é governo federal, ou estadual, ou municipal? O que é? É umas pessoas que vivem dos nossos impostos. E a pessoa não compreende. No meu trabalho, eu estou pagando eles. Quanto mais eu der para a pessoa que não trabalha, mais eu vou trabalhar para dar para ele. Mas eu vou me esforçar para manter esse cabra lá sem fazer nada, rapaz. A gente não pode incentivar pessoas a não trabalhar. Ei, rapaz, vem cá, tem uma aposentadoria para ti aqui. Não, tem serviço. Tem que apresentar serviço para o povo. Não é aposentadoria, não. A governo federal. Quer dizer que lá tem um tubo que vem do céu, aí caindo real lá. Caindo produção, porque entenda que se um país faz dinheiro, ele tem que ter produção. Porque senão a inflação acaba com ele. Tem que ter produção. O que é dinheiro? É produção. Você trabalhou, produziu, tem dinheiro. Não produziu, não tem nada. Então, não é o dinheiro em si que vale alguma coisa. O que vale é produção, é você produzir. Então, a mesma coisa até a gente diz aqui também, né? Aqui é produção, você produzir o evangelho, você fazer ele reproduzir, tanto em você como nos outros também. Não adianta dizer que é crente, não sou crente, aposentado. Tá entendendo? Não, é crente que vai trabalhar. Não adianta um crente sair na rua, sou crente, não serve de nada. Você tem que trabalhar. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Então, exatamente, não tem serviço. Tu fez o que hoje? Tu cultuou a Deus? Tem gente que vem ensinar a gente. Rapaz, eu quero te ensinar aqui como é que é crente, que vai ser um crente. Eu disse, não, pera lá, deixa eu te dizer, o que tu fez hoje, gente, para Jesus? Não, ainda nada não, pois eu já fiz. Então, estou melhor do que tu. Vai para lá, vai ensinar outros que não fez. Então, assim, irmão, é produção, você tem que cultuar o Senhor, evangelizar, pregar, dizer que Jesus, resplandecer, jogar sal aí nessa terra aí, jogar luz no pecado, luz no pecado, luz nas trevas, deixa resplandecer nas trevas. Se não compreender, tem uns que não compreendem, foge para a escuridão. E tem outros que se apresentam para a luz. Olha, passa a luz aí que eu quero ver. Se tiver alguma manchazinha aqui, nós já vamos descartar, porque eu quero ficar limpo. Se tiver algum cortezinho aqui, nós vamos enxergar nessa luz. Aí vamos fazer logo um curativo aqui. Aí abarca a palavra de Deus nele aí. Né? Um etídodo, uma desertacil de Deus, que é palavra, o evangelho, pronto. É isso aí, irmão. Então a gente precisa estar desse lado, o lado certo, obras boas, trabalho, obras boas em Deus, um trabalho honesto, fazer a coisa que é certa, direito, para que a Deus diga, não, tá direito, sai do meio. Se Deus é por nós, não tem diabo contra nós, não tem ninguém. Quem será contra nós? Mas se ele é contra alguém, quem então? Diz o Jó. Quem então o defenderá? E uma palavra parecida com essa também, quem disse foi Eli, aos seus filhos. Se o homem pecar contra o homem resolve o problema. Agora, se o homem pecar contra Deus, quem defende ele? Tem como, irmão. Então o diabo não vai te defender. Então, ou tu recorre, se humilha, se amansa diante de Deus, ou tu está perdido. É isso aí. É isso aí, vamos orar então, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, e eu sei que vai fazer muito mais, porque Ele é bom, né? Eterna é a sua misericórdia, a sua
verdade se estende de geração a geração. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, obrigado pela oportunidade, meu Senhor. E o Senhor tem nos dado de estar aqui com mais um programa, Jesus, a verdade que liberta. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor quer que todos conheçam a verdade e se salvem, todos venham para a luz e continuar fazendo as obras na luz. Abençoa, Pai, ajuda, fortalece, cuida dos ouvintes, dos telespectadores que nos assistem nesse momento. Senhor, meu Deus do céu, venha investir na vida dessa pessoa, essa pessoa possa se entregar totalmente ao Senhor, de maneira que o Senhor possa trabalhar na sua vida. Deus, nós invocamos o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia a favor dessas pessoas. Meu Deus, ajuda aquele que não está entendendo, que faça ele entender, seja adornado aí com o dom de Deus, o dom do Espírito Santo, para que ele possa compreender a maneira que ele pode se armar contra o mal. E assim ser salvo, ser liberto e possa libertar os outros também. Abençoa, Pai, fortalecendo aquele que está enfermo, meu Deus, que venha ser curado no poder do Evangelho. Eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa agora e eu digo a esse demônio da enfermidade, sai da vida dessa pessoa. É uma ordem, no nome do Senhor Jesus Cristo. Sai da vida dela, não volta nunca mais, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, é isso que nós pedimos, meu Senhor, e já por fé, Senhor, nós te agradecemos no teu nome, Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.